Bom dia, gente. Hoje nós daremos início a uma série chamada Vontade Soberana, a mensagem no livro de Jonas. Então já peço que você abra aí, se você tem o seu boletim, então você tem aqui o tema e você tem tópicos aqui que são elementos que identificam para nós os capítulos, tá bom? Então você tem aqui tudo com a letra V, para você decorar, para ficar fácil de lembrar. Então, elemento no capítulo 1, o vento, que nós vamos tratar hoje, o ventre, as vestes e o verme. Seguindo a sequência, capítulo 1, 2 e 3, poderia também ser o peixe, a prece, ou o peixe, a prece, né? Poderia ser no capítulo 4 a planta. Enfim, para facilitar nosso entendimento. O fato é que a soberania de Deus, ela inunda este livro. Nem parece um livro profético. Porque quando você olha para Jonas, você vê a narrativa da própria história do profeta. Ela descrita aqui neste livro. E a soberania de Deus é interessante que ela inverte os nossos conceitos. E ela nos traz de volta para o nosso devido lugar, para a dependência dele. Porque a nossa tendência é acharmos que nós somos soberanos. Ou que muitas vezes as circunstâncias são soberanas. Ou outros sobre nós, mas só um é soberano. Só Deus. É tão interessante aqui, eu gosto muito de pescar. Tem uma coisa que acontece demais aqui nesse livro de Jonas, é essa interação homem-mar e peixe. Só que aqui é o peixe que pratica o pesca e solte. Abre sua Bíblia lá, nós vamos para o capítulo 1. Olhar esse aspecto do vento, esse elemento bem interessante aqui. Eu quero ler com vocês, então, o capítulo, rapidamente. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então, os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: Que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque eles havia contado. Ainda lhe perguntaram: Que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: Pegai-me e lançai-me no mar, e ele se aquietará. Porque sei, esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor,
que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que história, né? Parece ficção, mas a Bíblia narra como algo que de fato aconteceu. Personagem que de fato existiu e passou por tudo isso. E olhando para esse livro, me vem aquela música na cabeça, aquele cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, eu poderia acrescentar aqui, sobre o mar. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Essa música, muito bem, Jonas poderia ter cantado no final do livro, né? Porque apesar de Deus ser quem Ele é, soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, Ele se importa conosco, com cada um. A vontade dEle, né, ela nos atropela. Essa é a verdade. Quero olhar, obviamente, para alguns aspectos introdutórios aqui, falando um pouco sobre questões de personagens, de tempo, de época, de local. Jonas, ele era um profeta, filho de profeta. Tá bom? Está descrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, fala que o pai dele também era profeta. Fala também nesse texto que ele ministrou no reinado de Jeroboão II, um rei muito importante de Israel. E alguns vão dizer que provavelmente, por conta, né, desses dados, e isso foi em 750 a.C., é bem provável que Jonas tenha sido discípulo de Eliseu, profeta Eliseu. E ele vai falar, ele é mandado para pregar para uma cidade chamada Nínive. Nós vamos ver mais dados sobre essa cidade também no decorrer, mas era uma metrópole importante. Até esse momento ainda não era a capital da Síria, que era o grande império da época, tá bom? Mas era uma grande metrópole. Por isso que Deus fala, prega a grande cidade de Nínive, aproximadamente cerca de 120 mil habitantes. Mas como essa cidade também era cercada de outras cidades, era uma como metrópoles ali, né? Como São Paulo e Diadema, Tabuão, Itapecerica, enfim. Então era cercada de pequenas outras cidades. Se você somar tudo, a grande Nínive, talvez você vai chegar aí a 600 mil habitantes na época, tá? Eu quero olhar para esse texto e ver os dois ventos que sopram em nossas vidas. E não tem como deixar de perceber a primeira parte aqui do texto, versos 1 a 3, o pecado. É aquele vento que nos afasta. O vento que bate e nos leva para longe de Deus, o pecado. E esse vento sopra forte todos os dias, né? Todos os dias. Nós temos que fazer uma força tremenda para não deixar que esse vento nos afaste, nos leve, conduza a nossa vida, né? Leve o nosso barquinho para águas tempestuosas. E aqui então, nós vemos e perguntamos assim, qual foi o pecado de Jonas? Ora, está descrito. O grande pecado de Jonas aí foi a falta de compaixão, de misericórdia. Ele ficou ressentido com a ideia de que o Deus de Israel pretendia enviar graça àqueles que não eram de Israel, os ninivitas. E ainda especialmente os cidadãos de Nínive. Se você olhar no capítulo 4, ele vai dizer exatamente por que ele não quis ir. Ele vai deixar isso bem claro. Capítulo 4, versículo 2.
Abre lá. Ele vai dizer, quando ele ora, ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava na minha terra? Fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que o Senhor se arrepende do mal. Então Jonas sabia que quando Deus o chamou para pregar para Nínive, e obviamente Deus fala assim, vai lá e prega contra Nínive, porque a maldade dele chegou até mim. Jonas sabia que se ele pregasse o amor de Deus, é até uma mensagem de julgamento, mas mesmo no meio da ira, Deus está mostrando o seu amor e a sua graça. Os ninivitas se arrependeriam. Isso poderia acontecer, porque Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Jonas já tinha provado disso, ele sabia disso. E esse é o motivo pelo qual ele foge. Agora, será que existia medo também, além de ódio, de amargura no coração dele, também tinha medo? Se você for pesquisar um pouquinho sobre quem eram os cidadãos que viviam lá em Nínive, você vai saber, talvez, porque que também ele não queria ir. Ele sabia que aquele tipo de gente poderia se converter, mas ele na sua justiça própria, esse pessoal não merece ser salvos. Esse pessoal não merece a graça. Quando nós olhamos para Naum, capítulo 3, e a profeta Naum escreve exatamente, especificamente para Nínive, ele vai falar da característica dessa cidade. Você está em Jonas? Passa mais 2 livros, Miqueias, Naum. E aí você chega no capítulo 3, e nós vamos ler esse relato aí, uma descrição. O que esse pessoal fazia lá? Como era o ambiente na cidade de Nínive? Quem já leu sobre os assírios, certamente constatou a maneira impiedosa com que eles dominavam sobre os seus inimigos, a maneira como eles conquistavam. Eles eram realmente uma nação, um império que dominava pela força e pelo derramamento de sangue. Não tinham piedade. E aqui Naum escreve falando dos ninivitas, a partir do verso 1 até o 3. Ai da cidade de sangue! Ela está toda cheia de mentira e de roubo, e não solta a sua presa. Atenção! O estalo do chicote, o estrondo das rodas, o golpe dos cavalos, o saltar dos carros, o cavaleiro montado, a espada flamejante, a lança reluzente, a multidão de mortos, o montão de cadáveres, defuntos inumeráveis, gente tropeça nos cadáveres. O julgamento sobre essa cidade, porque, na mesma medida da sua impiedade, Nínive era uma capital militar da Síria. E ali, o autor vai dizer que era um lugar de maldade e violência desenfreada. Os melhores paralelos contemporâneos, se pudéssemos comparar os ninivitas a algum tipo de gente hoje, seriam organizações terroristas mais violentas ou cartéis do narcotráfico que atacam suas vítimas com um prazer sanguinário. Pensa nesse tipo de gente, nesse tipo de lugar para se viver, nesse tipo de situação para criar seus filhos. Pensa nesse tipo de gente que vira e mexe, especialmente na região onde Jonas cresceu, eles chegavam ali e arrasavam o lugar, matando pessoas e levando bens consigo. Nesse momento da história, onde Jonas agora vai profetizar, os assírios estavam enfraquecidos, então Israel conseguia proteger melhor suas fronteiras. Era um tempo mais tranquilo. E aí então Deus chama Jonas para pregar contra essa cidade de Nínive. Mas ele não queria. Por quê? Porque essa é uma tendência nossa, né? Jonas eram como os cristãos de hoje. Nota para isso aí, ó. Gente que deseja a graça de Deus para si, mas o julgamento de Deus para os ímpios. Especialmente contra aqueles que nos machucam. Como é fácil pedimos a bênção de Deus para nós, enquanto oramos que Ele amaldiçoe, o colega que nos machucou,
ou aquele ladrão que roubou nossa casa, ou alguém da família, né, que nunca gostou da gente, ou, enfim, parece que sempre quis puxar o nosso tapete, alguém na empresa. É fácil orar pelos outros e desejar a maldição né? Orar por nós e desejar a maldição dos outros que nos ofendem. E era esse o sentimento de Jonas, por isso que ele fugiu. Ele não queria aceitar o fato de que a graça de Deus podia alcançar os ninivitas. Quando nós olhamos para o espelho, seria bom refletir sobre como, igual a Jonas, nutrimos uma falta de misericórdia em relação àqueles que pecam contra nós. E aqui a grande lição, a primeira grande lição desse texto aponta para o nosso coração, que muitas vezes clama por justiça própria. Se você olhar para a sua vida, da onde Deus te tirou, se você entender que você também estava tão perdido quanto qualquer outro, a maldição do pecado, a lama, isso vai ajudar você a aceitar o fato de que Deus salva quem Ele quer. E Ele tem poder para fazer isso. E que Deus é muito misericordioso. E foi muito misericordioso com você. Você não é melhor que qualquer outro ladrão, qualquer outro mau elemento do mundo. Você estava tão perdido quanto. Espero que estava, né? Que esse estava sirva para você. Porque se você acha que por sua obra, ou por sua justiça própria, Deus vai se comover, você está muito enganado. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Não há um que busque a Deus. Todos perdidos. Todos. Tanto Jonas quanto os ninivitas. Só que ele achava que por ser israelita, por ser um homem bom, ele merecia aquele favor, já os ninivitas não. E isso tem muito a ver com o nosso senso de justiça própria hoje em dia. Como é que a gente pode saber que a gente está aproximando desse tipo de atitude que Jonas teve? Faz essa análise aí. Se a nossa preocupação primária na adoração for a nossa preferência e não o Deus cujo nome louvamos, se olhamos para os ímpios em nossa volta e vimos principalmente uma ameaça ao nosso estilo de vida cristã, em vez de pecadores perdidos que precisam do Evangelho, se oramos por perdão dos nossos pecados, mas por justiça para os agentes de uma cultura ímpia, então não resta dúvida de que o espírito fariseu de Jonas está dentro de nós. Será que você tem selecionado suas orações de salvação ou de graça e de misericórdia de Deus? Senhor, tenha graça da minha vida, tenha misericórdia da minha vida, da minha família, mas do meu vizinho não. Mas do meu patrão não. Mas daquele irmão ali da igreja, ele precisa que o Senhor pese a mão sobre a vida dele. Estes dias têm sido dias difíceis para todos nós, aqui na igreja. E Deus tem ensinado que a gente tem que orar e pedir pela misericórdia dele, independente de quem seja, para nós e para todos, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que, a nossos olhos humanos e pecadores, aparentemente não mereciam a graça, mas precisam muito da graça de Deus, tanto quanto nós, todos os dias. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem orado por aqueles que perseguem vocês? Você tem orado pela sua empresa? Ou tem apenas murmurado? Você tem orado pela sua vizinhança? Você tem orado pelos políticos? Você tem orado pelo país? Ou tem pedido apenas a justiça de Deus aos seus olhos do que é justo e do que é injusto? Olhando para o versículo 3, a gente vê aqui uma progressão de verbos, onde um leva o outro assim, sem parar, sem espaço para reflexão. Você olha ali, Jonas se dispôs para quê? Para fugir. Achou um navio, pagou a passagem, embarcou no navio. Tudo muito rápido, tudo aparentemente dando tudo certo para a fuga. Mas não é assim que o pecado funciona? É assim. É assim que esse vento do pecado vai nos levando rapidamente para longe de Deus, se a gente permite que isso aconteça. Se a gente dá vazão à carne. Parece que dá tudo certo. A gente até acha que é obra de Deus algumas vezes. Porque está tudo dando certo. Ele chegou lá, tinha um navio esperando ele
Para onde? Para o lugar onde ele não deveria ir, o oposto. Tarsis. Realmente o oposto. Pra você ter uma ideia, ele pagou uma passagem e não foi barato. Sabe por quê? Naquela época, a viagem para Tarsis, de onde ele estava, demorava, e eu fiquei surpreso com isso, aproximadamente 1 ano para chegar. 1 ano navegando. Tarsis era uma cidade fenícia, lá perto da Espanha. Ou seja, na época, o fim do mundo para eles lá. E ele foi e achou um navio que ia para lá, para o lugar mais longe possível. Ai, que bom, que bênção. Né? E tinha dinheiro, pagou a passagem, à vista. Tudo dando certo, mas às vezes é assim que funciona. Quando nós nos permitimos desobedecer a Deus, o mundo pecaminoso prepara tudo para essa progressão rápida. Já percebeu isso? Cuidado com isso. O pecado vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Uma lição importante. Se a gente estiver brincando com o pecado e uma oportunidade se apresentar, nós não devemos reconhecer nisso a mão da boa sorte, mas a mão de Satanás. Então, muito cuidado com isso. Se você está longe de Deus, está desobedecendo a Deus, muitas vezes, brincando com o pecado, oportunidades aparecerão para você ir mais longe. E você pode achar que isso é sorte. Sorte nos negócios, sorte no amor, sorte onde quer que seja. Né? Mas cuidado, Satanás está por trás disso. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Se você deixar o seu coração enganoso te levar, você vai parar num lugar que de fato você nunca gostaria de ter imaginado chegar ali. O pecado vai te levar para o inferno. Essa é a verdade. Se você está aqui nessa manhã e tem vivido essa vida, né, em pecado, o pecado tem te dominado, você tem andado no pecado, sabe qual é o fim? Sabe qual é o fim? O ponto final, a estação final é o inferno. O pecado sempre nos leva na direção que Jonas tomou. Para onde? Para baixo. Deus ordenou que ele se levantasse, mas na amargura do seu coração ele desceu a Jope. Depois ele desceu para o porão do navio. E finalmente ele desceu para as profundezas do mar. No fim das contas, o pecado vai nos arrastar para onde? Para longe da presença e da misericórdia e da graça de Deus. Mas nunca para longe da sua ira. Ainda assim, ele estará lá, manifestando a sua ira. Alguns vão dizer, Deus está em todo lugar? Tá. Ele está no inferno? Atuando, a sua justiça está atuando lá. A sua ira está sendo manifestada lá. O inferno está debaixo da soberania de Deus. Inclusive o inferno. E é para lá, em última instância, que o teu pecado vai te levar, se você não se arrepender. Se você não aceitar a graça de Deus na sua vida. E é sobre ela que eu quero terminar aqui. O outro vento, graças a Deus por esse vento, essa brisa, que no meio de tanto sofrimento, de tanta desgraça, Deus intervém, né, mudando o curso da nossa vida com o vento da graça. Esse vento que nos traz de volta, que nos aproxima dele, que nos dá vida. Nossa, pastor, mas do versículo 1 ao 3, do pecado, e do 4 ao 17, tanto versículo para falar da graça, é uma história, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Muito versículo da graça. A Bíblia está repleta da graça de Deus. Jonas é um livro que mostra a graça soberana de Deus. Um homem, ele se importou com ele. Deus foi atrás desse homem, mesmo esse homem querendo fugir de Deus, alegando motivos completamente pecaminosos de um coração egoísta. Deus vai atrás. E isso não acontece só com Jonas, não. E eu gosto muito dessa parte aqui, versículo 4, né? Mas o Senhor. Jonas fez isso, arrumou aquilo, preparou do outro jeito, daqui, papá, né?
embarcou, achou o navio, pagou, estava tudo pronto, tudo certo. Ele entrou no navio e começou aí. Que beleza. Aparentemente tudo ok no plano de fuga. Ele conseguiu. Aí vem o versículo 4. Mas o Senhor. Isso é graça, irmão. Quantas vezes esse mas de Deus invadiu tua vida? Quantas vezes você estava indo por um lado, por um caminho tortuoso, indo por um buraco, e Deus colocou a mão. Na hora você não aceitou, na hora você falou, não deu certo. Por quê? Mas logo depois, que você está aqui hoje, se você está aqui hoje, é por causa desse mas de Deus na sua vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por seu amor, nos alcançou, nos deu vida. Mas, por causa da sua infinita graça, Ele nos resgatou. Mas Deus mandou um vento. E a palavra lançou aí a ideia de uma lança mesmo, onde Deus, de propósito, mira o alvo e arremessa com toda a força o seu vento da graça. Veio de encontro a Jonas e aqueles marinheiros ali. Jonas se demitiu do cargo de profeta, né? Mas o Senhor não aceitou a sua demissão. Jonas fugiu da presença de Deus num navio para Tarsis. Mas o Senhor não deixou ele chegar lá. Não deixou. Jonas desceu para o porão do navio para dormir. Mas o Senhor não deixou ele dormir. Acorda, Jonas. O Senhor lançou sobre o mar um vento, uma grande tempestade. Sabe o que a gente entende com isso? Nenhum filho de Deus pode esperar prosperar no pecado. Sabe por quê? Por causa da graça. Deus é bom. Deus é bom. Se você é um filho dele, você não vai prosperar no pecado. Ele não vai permitir. A graça dele é tão imensa que nós olhamos para a Escritura, casos de pessoas vivendo de maneira disseminada no pecado. E Deus é tão bom, tão gracioso. Sabe o que ele faz? Em muitos casos, ele tira a vida. Porque em muitos casos de rebeldia, de afastamento de Deus, falando de crente, a melhor maneira dessa pessoa parar de pecar, sabe qual é? Morrendo. Aí ela para. Aqui fica esse recado. Eu lembro de não temos tempo para entrar nos detalhes aqui, mas eu lembro de um jovem na outra igreja que eu pastoreava, que ele se envolveu, se deixou levar pelos amigos do trabalho. O pessoal estava desviando coisas da empresa, um grande hipermercado, e ele entrou na onda e foi roubar, foi desviar. Na época estava lançando aqueles monitores de LCD. E já tinham desviado uns 2, 3. Falaram, você quer entrar no esquema? E ele falou, opa, tá todo mundo levando, tá dando tudo certo para todo mundo, né? Vinha de monte, então ninguém percebia. Só que mal sabia ele, o pessoal já estava monitorando isso. E quando foi a vez dele, foi pego no flagrante. E demitido por justa causa. Preso. E aí o pai, chorando, me procurou, dizendo o que tinha acontecido. O filho foi pago uma fiança, foi responder em liberdade, e aí eu fui na casa, e quando eu perguntei para ele o que aconteceu, ele falou assim, puxa, pastor, aconteceu isso, isso e isso, quando chegou a minha vez, eu dei azar. Dei azar. Irmãos, ele deu azar? Não. Foi a graça de Deus. Foi graças a Deus que você foi pego. Na primeira vez. Porque se você leva e nada acontece, você não ia parar aí. Você ia continuar querendo mais e mais. É assim que o pecado faz com a gente. Então Deus foi tão bom com ele. Deus foi tão bom com você. Deus foi tão amoroso, tão gracioso, que ele fez você ir parar na cadeia.
para você sentir que Ele te ama. Você não deu azar não, cara. Você não deu azar não. Você foi muito abençoado para você parar de pecar. Está entendendo como a gente se engana no nosso coração? Ah, dei azar. Puxa, me descobriram. E agora? Amém por isso, irmão. Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender, para você voltar para a graça, para você voltar pela graça. Ainda que doa, ainda que sofra, Deus não desiste de nós. E aquele que é de Deus não pode prosperar no pecado. Ele, olha que interessante e que irônico até, né? Versículo 13 ali. Ele que é Jonas, né, o fiel, fecha o seu coração contra a grande metrópole de Nínive. E apesar do seu povo ter experimentado a graça durante gerações, ele fecha o seu coração para outras pessoas. E num contraste, olha esse versículo 13. Os marinheiros rudes fazem de tudo para poupar a vida de Jonas, mesmo após ele ter causado a perda de toda a carga e agora talvez causar até a perda das vidas dele. Você olha para o versículo 13, Jonas fala assim no 12, vocês têm que me lançar no mar. Esses caras não conheciam Jonas, certo? Não era do povo de Jonas. Esses caras não tinham nada a ver com Jonas. O culpado de tudo aquilo era Jonas. Os caras eram ímpios, incrédulos. O que se esperaria de um pessoal desse? Rapaz, demorou. Vamos jogar esse cara agora. Mas sabe que isso é a graça comum, né, de Deus nas pessoas. Imagem e semelhança dele. Ainda havia um resquício nesses caras, mesmo nos incrédulos, né? Do que é certo, do que é errado, do valor da vida, do temor a Deus, do medo de mexer com a vida que é preciosa. E esses caras, eles tentaram salvar a pele de Jonas, cara que eles nem conheciam. Versículo 13, eles se esforçaram com os remos para voltar para a terra. Você já prestou atenção nesse detalhe do texto? Não jogaram ele imediatamente na água. Eles tentaram remar até uma margem. Por quê? Porque vamos deixar ele ali e a gente se livra dele. Mas não vamos, a gente não quer que ele morra. Eles tentaram, olha lá. Mas não conseguiram. Porque o mar ficava cada vez mais violento. Em outras palavras, Deus dizendo, tem que jogar. E eles, eu não quero jogar, não quero matar esse cara. Mas é assim que tem que ser. Interessante, né? Jonas, sem misericórdia alguma pelos ninivitas, aprendendo uma baita lição com aquele bando de incrédulo que estava ali. É você o culpado, eu sei. Mas nós vamos tentar fazer de tudo. Nós já perdemos as coisas, jogamos tudo no mar. Vamos fazer o que for possível para você não morrer, cara. Você já se viu em situação assim? Às vezes você não ora pelos incrédulos, não fala de Jesus para ninguém, às vezes nem dá um bom testemunho e se pega diante de situações onde Deus usa incrédulos para exercer a graça e a misericórdia dele na sua vida, para te ajudar, para te dar conselho. Já percebeu isso? A graça de Deus usando até os incrédulos em nosso favor. É a graça de Deus, o vento que nos aproxima de Deus. Como é que a gente pode explicar isso? A nobreza desses homens, eu falei, né? A graça comum, ela explica isso. Deus opera no mundo mesmo fora do domínio da salvação. Deus instila virtude em reis pagãos, inspira reverência pela vida entre os gentios. Deus fornece a graça pelo bem do evangelho para que o mundo possa continuar e para que a sua igreja seja preservada em meio a esse mundo perverso. E também para preservar o mundo para o bem daqueles que ainda serão salvos. E isso, será que aconteceria logo em seguida com os marinheiros? A pergunta é, a gente está acabando aqui, esses marinheiros se converteram ou não? Existem alguns indícios. Tem gente que vai dizer assim, não, eles não se converteram, eles só acrescentaram o Deus de Israel ao bando de deuses que eles já tinham. Mas algumas evidências do texto parecem indicar que houve de fato uma mudança de coração. Primeiro que encaixa bem com a narrativa de Jonas, né? A graça sendo estendida para gentios, para ímpios, para não israelitas. E Deus está mostrando para Jonas ali, naquele pedacinho de navio, que ele também ama
o não judeu. Que a salvação dele, ela também alcança o gentio. Que se Israel o rejeitar, Israel estava fazendo isso na época de Jonas, a salvação, outros irão crer. A linguagem da oração dos marinheiros, você percebe isso também. Especialmente nessa frase, quando eles dizem: Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E esse comentarista, Brian, vai dizer que essa expressão aparece em outros 3 textos na Bíblia. Salmos 115, 136 e Isaías 46, 10. Em cada um desses casos, onde essa mesma declaração que saiu da boca dos marinheiros, sai da boca, né, de gente, né, povo de Deus ou do próprio Deus, referindo-se ao seu povo, num contexto onde a rejeição, é apresentada a rejeição a deuses falsos. Quando essa declaração sai da boca, nesses 3 contextos, é gente dizendo assim: eu não quero mais saber de adorar deuses falsos, agora o Senhor é o meu único Deus. Então, supõe-se que aqui também a ideia é essa. Se nos outros textos onde aparece essa frase está indicando gente que deixou os ídolos, aqui muito provavelmente isso também tem acontecido. Eles oferecem sacrifícios e votos. Parece ter entendido que precisavam, do jeito deles ali, né, de alguma forma, oferecer uma oferta pelo pecado, de expiação. E os votos devem ser entendidos como uma confissão da fidelidade pactual. Agora nós estamos assumindo um pacto com esse Deus, o Deus de Jonas, que agora é o nosso Deus. Calvino, ele vai dizer assim: quando os marinheiros fizeram um voto a Deus, eles renunciaram aos seus próprios ídolos. Agora então fizeram seu voto ao único Deus verdadeiro, porque sabiam que suas vidas estavam em suas mãos. E aqui, 2 questões importantes. Jonas como bode expiatório. Infelizmente não temos tempo, mas aqui na lei, o sacerdote pegava um cordeiro e 2 bodes. Um ele sacrificava sobre o altar, o outro ele impunha as mãos, num gesto simbólico, o pecado do povo caía sobre aquele bode e ele era lançado no deserto. Era lançado sorte sobre os 2 bodes para ver qual que ia ser sacrificado no altar e qual que ia ser lançado no deserto, levando o pecado do povo. E é interessante olhar para o que acontece aqui. Assim como Arão colocou as mãos sobre o bode expiatório, colocando os pecados de Israel sobre a cabeça, soltando no deserto, Jonas também removeu a ira de Deus, levando o seu pecado para o deserto da profundeza. Este foi o papel que Jonas exerceu na salvação dos marinheiros. Até mesmo o uso da sorte, né, para identificar Jonas sugere uma conexão intencional entre essa questão da lei, do bode expiatório, e Jonas aqui. Seu sacrifício removeu a ira de Deus para que a paz pudesse ser restaurada entre o homem e Deus. Por causa do que aconteceu com Jonas, a salvação alcança aqueles marinheiros. O temor de Deus vem sobre eles. E Jonas, então, né, a ideia é como se o pecado, né, daqueles homens estivesse sobre Jonas e Jonas fosse lançado. A paz chegasse sobre aquele navio e o temor juntamente com ele, junto com a salvação, por meio da graça de Deus. Jonas também é um tipo de Cristo. No versículo 17 fala que então Deus prepara um grande peixe e ele fica ali quantos dias? 3 dias e 3 noites. É esse símbolo de morte, para testificar, para atestar a morte de alguém, tinha que se passar 3 dias e 3 noites. Isso acontece ali com Jonas nas profundezas, né? E também antecipa a história redentora, encontrando o seu último sentido na morte do próprio Cristo. Cristo mesmo falou sobre Jonas. Ele se comparou a Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará 3 dias, né, morto, na sepultura. Mas depois ele vai ressurgir. Como Jonas ressurgiu, para quê? Para depois levar a salvação para todos aqueles ímpios, perdidos, inclusive os ninivitas, né, os piores da época, né? A morte de Jonas, então, para terminar, nas ondas que encerrou a tempestade, mostra que o caminho da salvação de Deus envolve colocar os pecados em alguém que morrerá. Assim como a salvação de Nínive resulta na salvação de Jonas, parecida com uma ressurreição, após 3 dias no túmulo frio do grande peixe, a ressurreição de Jesus traz salvação para o mundo. Em Jonas, Deus persegue um homem até a morte para que ele possa abençoar muitos. Semelhantemente, Deus perseguiu o seu próprio Filho até a morte, para que muitos de toda a nação sobre o céu pudessem ser salvos. Maravilhoso isso. Concluindo, o testemunho cristão não é de pessoas boas e fiéis que merecem o favor de Deus.
por meio das suas próprias ações e cujas vidas manifestam o poder da virtude e do sucesso. Isso aí é a maneira com que religiões no mundo procuram alcançar suas metas. O testemunho cristão, gente, é de pecadores rebeldes, eu e você, que foram libertos da condenação do pecado pela graça soberana de Deus, por meio da morte expiatória do seu Filho. O profeta que emergiu lá na praia, nós vamos ver isso na semana que vem, da barriga do peixe, era um homem sujo, humilhado, mas que agora confiava em Deus e pronto e equipado para servir o propósito divino no mundo. Deus quer que a nossa vida nos leve essa mesma mensagem para o mundo. O vento do pecado que nos afasta, mas Deus é tão bom que sopra um vento contrário, o vento da graça, que nos aproxima dele.